Vamos ficar de pé. Vamos dar início ao nosso culto, amém? Vamos louvar o nome daquele que é todo poderoso, daquele que tem nos livrado de tantas coisas ruins, de tantas doenças. Sabe, querido, eu vim aqui agora para o culto, eu passando ali em frente à UPA, e está um movimento muito grande de carro de pessoas, a UPA superlotada de pessoas doentes, com viroses. E eu fiquei imaginando, Deus, como Tu é bom conosco. Nós estamos aqui com saúde, para glorificar o nome do Senhor. Nós não somos melhores do que aquele pessoal ali, pessoas aflitas, chorando, pessoas indo para Fortaleza. Nós estamos aqui para honrar o nome dEle. Mas também para nós orarmos no dia de hoje pelas vidas que estão lá. Aquelas pessoas que estão sem fé, que estão querendo uma luz e não sabem onde buscar. Nós sabemos, nós conhecemos um Deus que cura. Então que hoje nós venhamos louvar o nome do Senhor, mas nós venhamos orar também por aquelas vidas. Amém? E nós venhamos orar em gratidão a Deus por estarmos aqui. Porque a nossa casa está bem, nossa família está bem, mesmo com tantas dificuldades, mas nós estamos debaixo da proteção do Senhor. Então que você possa abrir sua Bíblia em Salmo 135, que vai falar o seguinte: louvai ao Senhor, louvai o nome do Senhor, louvai ao servo do Senhor, vós que assistem na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom. Cantai louvor ao seu nome, porque Ele é agradável. Porque o Senhor escolheu a Jacó e a si mesmo e a Israel para o seu tesouro peculiar. Porque eu conheço que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo que o Senhor quis, Ele os fez. No céu, na terra, nos mares e em todo o abismo. Fez subir os vapores das extremidades da terra. Faz relâmpago para a chuva tirar os ventos dos seus tesouros. Foi Ele quem feriu os primogênitos do Egito, desde os homens até os animais. Porque operou sinais e prodígio no meio de ti, ó Deus, do Egito. E contra Faraó, entre os seus servos, que feriu muitas das nações e deu ao monte, ao poderoso rei, e a Sião, rei dos amorreus, e a Og, rei de Baçã, e a todos os reis de Canaã, e deu as suas terras em herança a Israel, seu povo. E o teu nome, Senhor, permanece perpetualmente, e a tua misericórdia, Senhor, de geração em geração. Pois o Senhor julgará o seu povo, e se arrependerá em sentença aos seus servos. Os ídolos de nações são prata, ouro, mais do que os homens têm a boca, mas não falam, têm olhos e não veem, têm ouvido, mas não ouvem, nem respira algum na sua boca. Semelhantemente a eles se tornam os que fazem a todos os que confiam neles. Ó casa de Israel, bendizei ao Senhor, casa de Arão, bendizei ao Senhor, casa de Levi. Bendizei ao Senhor, vós, os que temei ao Senhor. Louvai ao Senhor. Bendito seja o Senhor, desde Sião, que habita em Jerusalém. Louve ao Senhor. Amém, querido? Dá uma salva de palmas para o nosso Deus. Pai de misericórdia, tudo aqui nessa noite, Senhor, vai ser para engrandecer o teu nome. Vai ser para te louvar, Senhor, porque tu és Deus, tu és bom, tu és maravilhoso conosco. Eu sei que foi o Senhor que nos trouxe a esse lugar, Senhor, porque Tu és fiel. Senhor, que Tu possa usar cada um de nós, Senhor, esta noite, para interceder por vida, Senhor, para engrandecer o Teu nome, Senhor, para louvar o Teu santo nome, porque Tu és fiel, Pai, Tu és maravilhoso. Aqui estamos, Senhor, mais uma vez, de pé, firme numa rocha inabalável, que é Tu, Deus. Nós somos fracos, pecadores, somos falhos. Muitas das vezes não queremos vir, muitas das vezes não Te obedecemos, Senhor.
Mas, Pai, nós estamos aqui para dizer, eis-nos aqui, Senhor, mais uma vez, para dizer que Tu é bom, Tu é maravilhoso. Que o Teu nome, Senhor, seja engrandecido nesse lugar essa noite, através do louvor, da dança, da palavra, através do nosso coração, Senhor, através até do nosso silêncio, Senhor, através da nossa casa. Tudo que fizermos aqui, Senhor, vai ser para dizer que Tu és Deus, que está acima de todas as coisas. Paizinho, visita aquelas pessoas, Senhor, que era para estar aqui junto conosco, mas eles não estão. Mas nós estamos, Senhor, para continuar louvando e Te pedindo, Senhor. Alcança, Senhor, assim como Tu tem nos alcançado. Livra, Senhor, Ele das garras de Satanás. Coloca um amor tão grande, Senhor, para estar na Tua presença. Assim como o Senhor tem feito conosco. Mesmo com tantas dificuldades, mas nós viemos, porque nós não temos para onde ir. Nós só temos a Ti, Senhor. Então nós Te louvamos essa noite, com um coração cheio de gratidão, porque Tu és bom, Tu és maravilhoso, Tu és o nosso único e verdadeiro Deus. Tu és a nossa melhor escolha. Tu és a razão pela qual nós estamos aqui, meu Pai. Tu és aquele ao qual eu apresento a minha vida, a minha casa, a minha igreja, os meus amigos. Tudo que eu tenho, Senhor, vai ser para louvar o Teu nome, Senhor. Louvado seja, Senhor, o Teu nome neste lugar esta noite, papai. Sinta vontade no nosso meio, Espírito Santo. Acha algo de valor aqui essa noite, Pai. Derrama na Tua graça. Fala com cada um de nós, meu Pai. Esse lugar é Teu. Manda, Senhor, em tudo aqui, Senhor. Quebra tudo que for preciso, mas refaz tudo novo em nós, papai. Ouve as nossas orações, Paizinho, esta noite. Leva para o céu, Senhor. E manda de volta, Senhor, de bênção, de cura, Senhor. Derrama cura nesse lugar esta noite, Pai. Cura nossa mente, o nosso coração. Cura nosso corpo, Senhor. Livra das enfermidades, Senhor. Cura aqueles que ficaram em casa porque não puderam vir, porque estão doentes, Pai. Tu és a nossa cura, Paizinho. É por isso que estamos aqui, Pai. Eu só confio em Ti, Jesus. Cura, Senhor. Cura a Tua igreja, cura o Teu povo. Cura Cascavel, Senhor. Cura, Paizinho, é o que nós Te pedimos. Que seja louvado e engrandecido o Teu nome esta noite, Pai. Nós Te louvamos e Te agradecemos. Não só hoje, mas sempre, sempre. Porque só o Senhor é Deus sobre a nossa vida. Amém, querido? Dá uma salva de palmas para o nosso Deus. Aleluia. Vou convidar a fechar o... 4 horas os serafins cantam, Santo, Santo, incansavelmente, Santo, Santo. E eu, um homem tão falho e de impuros lábios, o que um Deus tão grande assim viu de importante em mim. Então me toca com essas brasas no altar e me transforma, vem me purificar. Então me toca com essas brasas no altar e me transforma, vem me purificar. Eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só pra Te servir.
tua glória. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só pra te servir. Envia-me. E como dizer não para o teu chamado, se me deste a unção para ser usado pra tua glória, somente pra tua glória. Geração eleita, eis-me aqui, sacerdócio real, eis-me aqui, povo exclusivo de Deus, nação santa. E geração eleita, eis-me aqui, sacerdócio real, eis-me aqui, povo exclusivo de Deus, e nação santa, santa, santa. Eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só pra te servir. E envia-me. E como dizer não para o teu chamado, se me deste a unção para ser usado pra tua glória, somente pra tua glória, somente pra tua glória, somente pra tua glória. Levante suas mãos para o céu e diga: Senhor, usa-me conforme a tua vontade, conforme o teu querer. E seja em mim um instrumento de valor, um coração apaixonado por vidas, apaixonado pelo propósito que o Senhor tem colocado diante de nós. Senhor, coloca no meu coração o espírito que clama: Abba, Abba, Pai. Um espírito de paternidade que ama o próximo, que ama os irmãos. Pai, coloca em mim, Senhor, esse cuidado de cuidar. Coloca em mim, Senhor, esse amor para amar. Essa palavra para exortar, encorajar, advertir. Você pode orar em cima disso agora? Senhor, faz em mim, Senhor, alguém segundo o teu coração. Escolhe as minhas qualidades e retira os meus defeitos. Ou pelo menos me dá autocontrole, Senhor,
para controlá-los, para que eu não venha ceder a minha carne nem as minhas emoções, mas que eu seja alguém que tenha autocontrole e independência de Ti. Você pode dizer isso agora? Senhor, me ajuda. Que às vezes que você está percebendo, você está perdendo a batalha. Mas a batalha ganha, querido, não é quando a gente sente. A batalha ganha quando a gente confia e crê. Amém? Então diga, Senhor, em nome de Jesus, eu quero ficar crendo, eu quero ficar confiando. Eu não quero ser essa pessoa, Pai, que cede às emoções, que cede ao coração. Talvez esses dias você esteja passando por uma luta, ou mais uma luta, né? Mas a vida do cristão é assim. E uma coisa que eu vou te dizer, às vezes a gente diz, a vida do cristão é assim, até parece que a vida do ímpio não é assim, né? Não, não é assim não, é pior. É pior. Estava vendo alguns vídeos de uns artistas do humor. Uma atriz tão famosa, humorista tão famosa. E ela dizendo, eu tive uma depressão tão profunda, uma ansiedade tão profunda que eu não sei dizer o tamanho da dor. Quem vê uma mulher daquela no programa dela não imagina, brincando com todo mundo, né? Bulindo com todo mundo. Eu não posso nem dizer o que ela faz, porque se eu disser, vira um palavrão. É sério. Ela bola com todo mundo, ela... De repente a gente descobre que aquela mulher... Parte desse mundo é pesado, irmão, não é só para os crentes, não. Agora você sabe por que às vezes você acha que está pesado para você? Porque você quer prestar. Quando a gente quer prestar, é mais fácil não prestar. É mais fácil. Mas não significa que a vida é mais fácil. Não é. Porque até quem não presta sabe que não presta. Até quem faz o mal sabe que aquilo é o mal. E esse mundo está querendo mascarar isso. Estava vendo algumas religiões que vão brincar o carnaval e depois vão às quarta-feiras de cinza, vai para a igreja. Na cultura, não tem arrependimento, é a cultura. Eu brinco, quebro a cara lá fora e quando for na quarta-feira entra a quaresma. Jesus, gente, será que os crentes também é desse jeito? Diga, Senhor, em nome de Jesus, faz de mim uma pessoa que luta o bom combate. Minha alegria não são essas festas. Minha alegria não é passageira. Minha alegria não é a cachaça, não é o álcool, não é a droga. Minha alegria não é a prostituição. Minha alegria está em Ti, firme e escolhendo o melhor para mim a cada dia. Diga isso, Senhor, alimenta a minha mente, alimenta o meu coração, que eu estou no caminho certo. E esse caminho vai gerar vida nos meus filhos, na minha família, que eu vou poder, quando for já velho, me orgulhar do que fiz. Quero permanecer em Ti firme. Isso pelo nome de Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas bem forte a Jesus. Glória a Deus. Sente no seu lugar. Aleluia. Eu acredito que crente é o ser mais inteligente que tem, é crente. Porque ele busca sabedoria. E nós temos que ser assim, pessoas inteligentes. Pessoas que sabem que estão no caminho certo. É aquela batalha que vale a pena lutar. Como a Angélica estava dizendo, né? É muito forte. A criança está sendo tão influenciada a andar como Jesus, que ela chega e se preocupa. Você está andando como Jesus? Todo dia também tem uma imagem que pergunta isso para mim, mas é a minha imagem no espelho. Eu vou escovar os meus dentes.
Lembro logo do devocional. Não sei se você é assim, mas eu tô meio... Lembro logo do devocional. Aí tem tanta coisa chamando a nossa atenção, tanta coisa. E aquela imagem do espelho diz assim: você é crente? Não vai fazer o teu devocional. Aleluia. Vamos receber o Léo em nome de Jesus. Queria que você levantasse as mãos para cá. Vamos orar por esse homem de Deus. Pai, aqui está teu servo. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, usá-lo como veículo de bênção sobre essa igreja, sobre aqueles que vão assistir de casa. Pai, que ele seja canal do teu Espírito para nós. Isso assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Bagunça, mas a gente estava firme de pé, buscando nosso Deus, aquele que nos guarda, que nos fortalece. E as coisas que acontecem nesse mundo não nos abatem, porque o Senhor é a nossa força, é o nosso refúgio, amém? A gente vai estar nessa noite lendo o capítulo 4, estudando o capítulo 4 da primeira carta de João. Estamos na primeira carta de João, atualmente. Estamos aí já chegando ao final dessa carta, né? O capítulo 4 já é o penúltimo. Em breve a gente está aí concluindo as cartas de João, né? Para quem sabe que o apóstolo João era conhecido como o apóstolo do amor, o discípulo do amor. E nada melhor do que a gente falar sobre isso, né? Sobre o amor de Deus. Nessa noite a gente vai falar bastante disso. Amém? Você possa baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos, para que a gente possa estar orando e dando início a essa palavra, ao estudo de hoje. Amém, Pai? Entregamos a Ti, Senhor Deus, as nossas vidas, Senhor Deus, diante do Senhor, Pai. Colocamos rendidos os nossos corações a Ti, Senhor, te pedindo perdão pelas nossas falhas, pedindo a Ti, Senhor Deus, que Tu desfaça, Senhor Deus, toda barreira, Senhor Deus, todo impedimento que venha, Senhor Deus, sobre a nossa mente e sobre o nosso coração, nos impedindo de entender e compreender a Tua palavra. Que o Teu Espírito, Pai, quebre e destrone essas barreiras, Senhor Deus, que a Tua palavra seja em nós, Pai, viva e operante, Senhor Deus, fluindo, Senhor Deus, em nossas vidas, Senhor Deus, para que possamos, Senhor Deus, ser um instrumento nas Tuas mãos. Nos dá o entendimento e nos dá a compreensão, Espírito Santo, nessa noite, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas mais uma vez. Bom, a carta de 1 João, ela se divide em 4 sessões. A gente já vamos ter 3 capítulos, mas vamos relembrar aqui essas sessões, certo? A primeira sessão, ela fala sobre a prática da comunhão cristã. Vai do capítulo 1 até o versículo 11 do capítulo 2. Já a segunda sessão, ela fala sobre a verdadeira comunhão, que vai do versículo 12 do capítulo 2 até o versículo 10. E a terceira sessão, que é a sessão que eu vou estar lendo, que o versículo 4 está inserido, começa ali no versículo 11 do capítulo 3, vai até o final do capítulo 4, versículo 21, que fala sobre amem uns aos outros, certo? E a última sessão é sobre a vida em comunhão, que vai estar ali no capítulo 5. A pessoa da semana que vem vai encerrar com chave de ouro a primeira carta de 1 João, certo? Todos nós temos uma necessidade de amar uns aos outros. Está dentro de nós isso. É nosso dever como cristãos amar uns aos outros. Temos esse papel. E o capítulo 4 ele vai falar bastante disso, mas ele se divide primeiro falando sobre como nós identificamos os falsos profetas, como nós identificamos aquele espírito que não é o Espírito de Deus. E a partir do versículo 7 ele vai falar sobre o amor. Mas primeiro, vamos ler essa primeira sessão, certo? Mas assim, amados, não acreditem em todo espírito,
mas ponham-no à prova para ter a certeza de que o Espírito vem de Deus, pois há muitos falsos profetas no mundo. Assim, sabemos que eles têm o Espírito de Deus. Todo espírito que reconhece que Jesus Cristo veio em corpo humano é de Deus. Mas todo espírito que não reconhece a verdade a respeito de Jesus não é de Deus. Esse é o espírito do anticristo, sobre o qual vocês ouviram que viria ao mundo e de fato já está aqui. Deixa eu estou lendo na NVT, tá? Bom, como o apóstolo João, ele está iniciando esse capítulo. Ele está iniciando, nos colocando um papel de que nós devemos identificar. Tem um papel de importância dentro da igreja de identificar que aquele espírito, aquilo que estão falando, não é o espírito da verdade. Não é o que a palavra de Deus diz. Lá na primeira carta de João, né, no capítulo 4, o povo daquela época, daquele século, ele enfrentava essa perseguição, essa influência de falsos profetas que falavam sobre aquilo que era contrário ao que a palavra de Deus diz. O Diógenes na semana passada falou sobre isso, falou sobre a falsa doutrina do gnosticismo, sobre o docentismo, né, que é o que fala aqui nessa primeira parte do capítulo 4. Se eu estou errado, depois tu me corrige, Jorge. Mas fala sobre isso. E a igreja da primeira carta de João enfrentava esse problema. Ele vai dizer: mas todo espírito que não reconhece a verdade a respeito de Jesus não é de Deus. No mundo daquela época, eles enfrentavam isso, do docentismo, do gnosticismo. Mas nós, nos dias de hoje, não somos diferentes. Naquela época eles tinham 1, 2 pessoas, 3 pessoas, mas hoje, com o poder da internet, a gente enfrenta bastante essa dificuldade. No mundo da internet está todo mundo aí falando aquilo que ele pensa, aquilo que ele acha, distorcendo a palavra de Deus, não interpretando a palavra de Deus como ela é, e está todo mundo postando aí vídeo na internet, e a gente tem feito o quê? Assistido tantas coisas, absorvido tantas coisas, não sabendo se a gente está absorvendo aquilo que é real, aquilo que condiz com a Escritura. Muitas das vezes, as pessoas elas têm acreditado nisso, acreditado em falsas verdades, elas têm sido aprisionadas por esse espírito de erro, o espírito do anticristo, aquilo que tem levado as pessoas a se perderem, a não encontrarem a Jesus. Mas o apóstolo João ele está dizendo que a gente tem um papel muito importante, cristão como igreja, falar sobre o Espírito da verdade. Nosso primeiro papel, muito importante, é de a gente não acreditar em tudo aquilo que a gente ouve na internet, tudo aquilo que a gente ouve por aí. E como é que a gente vai saber se o que estão falando na internet, se o que estão falando por aí em outras igrejas é verdade? Isso é muito fácil, querido, de você saber tendo relacionamento com o Senhor, conhecendo quem de fato é o Espírito Santo. É no seu devocional, é na sua vida em comunhão com Deus que você vai saber que aquilo que estão falando não é o que Deus diz. Muitas das vezes as pessoas estão usando isso, falsos profetas estão usando isso para impor suas vontades ou para se sobressair por trás das pessoas e aprisionando elas. E como é que a gente vai identificar isso? Como é que a gente vai falar para o ímpio, para o nosso irmão, para o próximo, sobre a verdade, sobre distorcer aquilo que ele ouviu, conhecendo o Senhor Jesus, conhecendo o Espírito da verdade, falando sobre ele, sobre o que a palavra realmente diz. Que nós tenhamos esse discernimento, que a gente possa pedir isso ao Espírito Santo. Espírito Santo, dá-nos o discernimento, que nós venhamos colocar a prova diante do Senhor. Espírito Santo, isso é realmente verdade? Principalmente, conhecendo a palavra de Deus, a gente vai saber o que é verdade ou não. Porque a palavra já está em nós, por aquilo que a gente absorveu, e o Espírito só vai confirmar. Isso é muito importante que você tenha a sua vida em comunhão com Deus, o seu devocional ativo todo dia, conhecendo cada vez mais a palavra, deixando-se consumir pela palavra, porque a palavra dentro de você vai ser
esse sistema de segurança, meu irmão, que vai barrar toda a falsa verdade desse mundo, toda a mentira desse mundo. É um papel muito importante que nós temos como cristãos. E se temos vivido, conhecido um evangelho verdadeiro e simples, cabe a nós espalhar esse evangelho verdadeiro e simples, destronando tudo aquilo que não é o Senhor, destronando tudo aquilo que é uma falsa mentira. Porque nós temos esse espírito aqui dentro da igreja para falar para as pessoas sobre um evangelho verdadeiro, um evangelho que salva, não um evangelho que aprisiona. Não é um evangelho que acorrenta as pessoas em sistemas religiosos, em seitas, em igrejas que não estão falando sobre Cristo. É nosso papel falar sobre Jesus e é nosso papel deixar que o nome de Jesus esteja acima da placa da nossa igreja, acima de todo homem, acima de todo nome. Cabe a nós ter esse papel. E como é que a gente vai saber? Outra identificação muito importante que a gente vai saber se aquilo que estão falando é realmente de Jesus ou não, é conhecendo os frutos. É olhando para os frutos daquela pessoa. Será que aquele líder cristão, aquele que se coloca lá em cima, qual tem sido os frutos dele? Nós olhemos para os frutos. A própria palavra vai dizer isso lá no Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22 e 23, vai falar sobre os frutos do Espírito Santo. Você depois pode estar anotando para deixar isso confirmar no seu coração. Meu querido, não acredite em tudo que você ouve aí pela internet, não acredite em tudo que estão te falando por aí, mas acredite naquilo que o Espírito Santo te diz e naquilo que ele confirma no teu coração pela palavra. Você se deixe gastar sua vida buscando o Senhor. E é isso que o apóstolo João ele vai trazer para nós. No versículo 4 ele vai dizer: filhinhos, vocês pertencem a Deus e já venceram os falsos profetas, pois o Espírito que está em vocês é maior que o Espírito que está no mundo. O Espírito que está em você é o Espírito da verdade, é o Espírito Santo. O Espírito Santo que está em você, meu irmão, ele já venceu o mundo. A palavra está declarando que ele já venceu o mundo. E se ele já venceu o mundo, ele te dá a capacidade. Ele que te capacita, não você, mas ele que te capacita para quebrar toda falsa mentira que estão dizendo por aí. E aí cabe a nós esse papel de sermos esses que falam do Espírito da verdade. Vai dizendo 5, eles pertencem a este mundo, portanto, falam do ponto de vista do mundo e o mundo os ouve. Quem está no espírito do erro, quem está acreditando nisso, vai acreditar em tudo por aí. Porque a palavra diz que o mundo os ouve, porque eles estão falando do ponto de vista deles, do ponto de vista do mundo. E quantas pessoas têm sido enganadas pelo ponto de vista do mundo? Quantas pessoas têm se perdido pelo ponto de vista do mundo? Será que isso não dói em você ver pessoas se perdendo? Você vendo a pessoa se perder ali naquele lugar, acreditando numa falsa mentira. Isso tem que doer em nós, isso tem que doer em nós a ponto da gente se mover, sair do nosso lugar, abrir a nossa boca, do lugar que a gente está, onde a gente está inserido para falar do Espírito da verdade. Meu irmão, vai aparecer a oportunidade com toda certeza. Com toda certeza, você pode acreditar que vai aparecer a oportunidade para você falar do Espírito da verdade. Seja no seu trabalho, seja numa roda de amigos, seja na sua família, numa reunião. Uma hora ou outra alguém vai tocar num assunto, meu irmão, numa falsa verdade que eles ouviram, que eles acreditam. Cabe a você falar com amor do que realmente é verdade, do que o Espírito Santo te diz. E o ponto de vista do mundo, ele é um mau sistema, é um sistema de tudo aquilo que se opõe a Deus. Por isso fala no versículo 2 sobre o espírito do anticristo. O espírito do anticristo é um comportamento, é um sistema de tudo aquilo que se opõe a Deus, de tudo aquilo que não é Cristo. Mas no versículo 6 ele vai dizer: nós, porém, pertencemos a Deus, e quem conhece a Deus nos ouve, mas quem não conhece a Deus não nos ouve. Desse modo, sabemos se alguém tem o espírito da verdade ou o espírito do erro.
Os falsos profetas, eles têm o espírito do erro, o espírito do anticristo, o espírito que desvia as pessoas de Cristo, o espírito que acorrenta pessoas a viver tantos anos da sua vida acreditando que estão seguindo a Jesus, mas não estão seguindo realmente, estão conhecendo quem realmente é Jesus. Cabe a nós ter esse papel de, olhando para a palavra, olhando para Jesus, olhando para o Espírito Santo, para o Espírito da verdade, falar para as pessoas do que realmente é Jesus, do que realmente é o verdadeiro Evangelho, do que realmente é conhecer a Deus em intimidade, em comunhão. Nós temos esse papel de propagar verdadeira palavra, verdadeira Escritura. Nós sejamos agentes do Espírito da verdade, não o Espírito do erro, falando realmente de quem é Cristo e não realmente do que é o anticristo. Que nós sejamos agentes do Senhor e não agentes desse mundo. A gente tem esse papel e é nosso papel falar sobre isso. A partir do versículo 7, o apóstolo João, ele está iniciando outra parte, outra sessão que vai falar sobre o amor. Não é sobre qualquer amor, sobre o amor de Deus, sobre o amor que nos constrange, que nos arrebata, que nos transforma. É sobre Cristo, cara, é sobre tudo. O Mateus estava falando no início sobre esse amor que transformou a vida dele, esse amor que tocou a vida dele. Da forma que tu falou, o Espírito Santo em mim, ele me tocou da mesma forma, me relembrando também. E é sobre isso, é sobre esse amor que nós devemos falar, é sobre Jesus. E esse amor não é qualquer amor. O amor de Deus é um amor ágape, um amor que é merecido, um amor que se entrega totalmente, um amor maior do que tudo, maior do que a gente possa descrever ou imaginar. É o amor do Senhor, um amor que ama de boa vontade, um amor que te ama mesmo você sendo falho, pecador, literalmente um nada, meu irmão. Ele é assim, o Senhor, ele te ama e ele te chama de filho, mesmo você sabe, entristecendo ele ainda assim continua te amando. E é esse o amor do Senhor. E João, ele vai explicar a fonte de todo amor cristão e como pôr ele em prática. Vai dizer: amados, continuem a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor, Deus é a fonte de tudo, Ele é a representação concreta de todo o amor. Ele é o conceito de tudo, Ele é a luz, como na carta de João vai dizer no capítulo 1, nessa primeira carta, que Deus é a luz, Deus é a luz, Deus é a fonte de tudo. E Ele forma o fundamento, Ele é o fundamento de tudo. Juntamente com o amor e também a luz, que é o que fala na primeira carta de João. Tudo isso que fomenta, é tudo isso que é o sentido dessa carta, daquilo que João está falando aqui. E João só está trazendo ainda mais aquilo que ele já falou no seu evangelho, porque ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Ele nos deu a vida eterna, que isso alegra o seu coração, que ele escolheu dar o seu Filho, você escolheu dar a Jesus por você, Jonas, para te amar, para ter você perto dele, para você se relacionar e conhecer ele verdadeiramente. Ele te escolheu, ele te ama. E é esse o amor do Senhor. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus mostrou o quanto nos amou ao enviar seu único Filho ao mundo, para que por meio dele tenhamos vida. É nisto que consiste o amor. Não que tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para o perdão de nossos pecados. Você possa encher o seu coração disso, que Ele te escolheu amar. Ele amou mesmo você no meio das suas transgressões. Ele te ama como você é. Quando você ainda não era um pecador imundo, quando você não conhecia Ele, Ele já te amava.
Ele já te conhecia, já te desejava, ele já desejava ter você perto dele. É esse o amor do Senhor. Esse amor que vai te buscar lá no buraco onde você está. Não sei qual é o seu testemunho, não sei como foi a forma que o Senhor te tocou, a forma como o Senhor te achou. Mas comigo foi assim, ele foi buscar no buraco onde eu estava, literalmente, ele foi dentro da minha casa, me chamar de uma depressão, me trazer de volta para perto dele, porque ele tinha um plano para a minha vida, e se ele tinha um plano para a minha vida, ele também tem um plano para a sua. E esse plano que ele tem para a sua é para você falar dele, é para você falar do amor de Deus, é para você ser usado por ele, porque ele não te buscou à toa, ele te buscou porque ele tem um plano, propósito, um sentido e um papel na tua vida. É esse o amor do Senhor sobre você. Esse amor que nos constrange totalmente ao ponto de a gente ver o nosso irmão falar do amor que o Senhor tem por ele e a gente se constrange porque a gente se identifica. E as pessoas, elas venham conhecer Jesus dessa forma, se identificando com aquilo que a gente viveu. Qual é o nosso papel como cristão verdadeiro? É que as pessoas conheçam a Jesus. E lá na frente ele vai falar sobre isso, que ninguém viu a Deus. Mas quando as pessoas olham para você, elas veem o Senhor porque o Senhor mudou a tua vida totalmente. Então é esse o nosso papel. O Filho enviado pelo Pai incorporou e demonstrou todo o amor de Deus por nós. Em sua vinda no mundo e por sua morte sacrificial, ele se tornou sacrifício, ele foi o cordeiro na cruz como sacrifício para perdão dos pecados. Ele já nos perdoou, ele já morreu para nos dar a vida eterna, ele já perdoou os nossos pecados. E no versículo 11, ele vai dizer: amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos, se atente a essa palavra, devemos amar uns aos outros. O apóstolo Paulo, lá em Romanos, Lígia, se tu puder abrir para mim, por favor. No capítulo 13, no versículo 8, ele vai dizer: não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Quem ama o seu próximo, cumpre os requisitos da lei de Deus. Lá no começo dessa carta de Romanos, Paulo ele vai falar sobre isso, que ele não deve nada a não ser o amor que ele tem por gregos e troianos. Ele vai falar sobre isso. E mais aqui ele está falando. Volta aí, Lígia. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor uns pelos outros. Você tem uma dívida. Você tem uma dívida com Deus. E como é que você paga suas dívidas por aí? Você fica enrolando, você fica procrastinando. Você tem sido aquele que se dispõe a de fato cumprir, a de fato ter um papel importante, de um dever a assumir. Nós temos uma dívida, nós devemos isso. Cabe a nós a gente colocar a nossa vida em sacrifício, colocar a nossa vida à disposição do Senhor. Pai, se tu me amou, eu tenho esse dever. O apóstolo João, ele está falando isso, e o apóstolo Paulo, ele também está falando sobre isso. Nós temos um papel muito importante, é nosso dever, é sua missão, é o seu propósito de amar uns aos outros, de amar a Deus e amar uns aos outros. É seu papel. E é nisto, versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor chega em nós a expressão plena. O apóstolo João está falando aqui que ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor chega em nós a expressão plena. É sobre isso que o apóstolo João está falando. Quem jamais viu a Deus, mas se nós temos nos colocado nesse papel de amar uns aos outros, deixar que as pessoas vejam a Deus em nós, as pessoas vão ver Deus na nossa vida. As pessoas vão ver o Senhor, tudo aquilo que o Senhor fez. E se
a tua vida, meu irmão, não sei como foi antigamente a tua vida. Se a pessoa viu que Deus transformou uma pessoa tão difícil, tão complicada, e tendo feito tudo de errado que você possa ter feito por aí, e ela viu que o Senhor mudou a tua vida, ela vai ver, cara, só pode ser Deus na vida dele. Não tinha como essa pessoa ser assim hoje, ser assim como ele é, não tinha como o meu filho, não tinha como a minha mãe. Não sei qual o papel na sua casa, aquilo que você é, mas na sua família, no lugar onde a gente está, no seu trabalho, a gente tem esse papel muito importante de deixar que as pessoas venham a Deus em nós. E, meu irmão, amar uns aos outros não é fácil, é uma tarefa muito difícil. É uma tarefa muito difícil porque o apóstolo João está falando sobre um papel que a gente tem a cumprir, e quando a gente para olhar como o outro, aos nossos olhos é tão difícil de ser amado, parece impossível, mas graças ao amor de Jesus, graças ao amor de Deus, Ele torna isso possível, porque Ele te amou, você sendo essa pessoa impossível, meu irmão, Ele te capacita para você amar também o teu chefe, aquele pessoa lá do teu trabalho que te faz raiva, aquela pessoa que te engana, aquela pessoa que te ilude. Irmão, Ele nos capacita para amar pessoas difíceis, capacita para sermos essas pessoas que se contrapõem tudo aquilo que o mundo prega. O mundo prega que tu não deve amar aquele que te faz mal, mas Jesus fala, ame o teu próximo, dê também o teu outro lado do rosto. Ande com ele, se te pede para andar com ele 1 milha, ande com ele 2. É sobre isso que fala o amor de Deus e é sobre isso que o Jesus nos pede. Pai, eles venham amar uns aos outros. E o próprio Jesus, quando estava lá na cruz, ele fala sobre isso. As pessoas lá zombando dele, as pessoas lá falando tudo de ruim contra ele, mas Pai, perdoa, eles não sabem o que dizem. E é sobre isso que Jesus nos pede, que a gente ame aquela pessoa que te faz mal, ame aquela pessoa que é difícil. Não é impossível, meu irmão. Jesus nos pede isso, é porque é possível de cumprir, porque Ele nos capacita, não é nós, a gente pela nossa própria carne não consegue, pelas nossas próprias forças a gente não consegue, mas o amor dEle nos capacita a sermos diferentes, a sermos aqueles que falam do Espírito da verdade, a sermos aqueles que põem em prática o verdadeiro Evangelho, que põem em prática o amor do Senhor. E Deus, no versículo 13, vai dizer, Deus nos deu o seu Espírito como prova de que permanecemos nele, que Ele em nós. Ele já nos deu o seu Espírito, você já tem isso dentro de você, quando você aceitou o Senhor Jesus, o Espírito Santo automaticamente já entrou na tua vida e já começou ali a operar na tua vida. E Ele está em você, Ele permanece em você. Além disso, no versículo 14, vimos com os próprios olhos e agora testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. João está falando aqui sobre o que ele viu, sobre o que ele viveu. Jesus esteve lá naquela terra, esteve nessa terra, e de fato veio para morrer em nosso lugar, para salvar a tua vida. Você já tem a salvação em Cristo Jesus. E no versículo 15 ele vai dizer, aquele que declara que Jesus é o Filho de Deus, permanece nele e ele em Deus. Versículo 15, ele começa com isso. Aquele que declara, quando alguém crê em Cristo, realmente você não vai ter vergonha de expressar aquilo que você é, o cristão que você é, aquele que te salvou. Nós vamos declarar publicamente que nós não sejamos agentes secretos no lugar onde a gente está, mas que a gente realmente fale de Jesus, que realmente a gente seja diferente. E nesse mundo por aí, meu irmão, o mundo vai tentar te calar, o mundo vai tentar impor o sistema dele sobre você, seja no seu trabalho, seja com os seus amigos, seja na sua família. O mundo vai tentar impor o sistema dele, vai tentar te machucar por você ser cristão. Mas Jesus já falava que a gente venceria esse mundo. E mesmo em meio a perseguições, Ele nos capacita para a gente continuar. E Ele capacita você para que você declare, meu irmão, realmente
Jesus é o Senhor da tua vida, que é Jesus quem te governa, que as tuas atitudes, elas são diferentes, que as tuas atitudes não são iguais às desse mundo, porque esse mundo é mau, como a gente deu no começo do capítulo. Que a gente seja, que falam do Espírito da verdade, aqueles que declaram publicamente, que a gente chegue ao ponto de não precisar falar, mas que as nossas atitudes, o nosso comportamento já fale por si só, já fale que a gente conhece a Jesus. Não é impossível que a gente venha lembrar sobre isso. Não é impossível, mas com Jesus é possível. No versículo 16, aquele que declara que Jesus é o Filho de Deus, no versículo 15, Deus permanece nele e ele em Deus. Lígia, abre aí para mim, por favor, no Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 5. Esse capítulo é muito importante para a gente, para a nossa igreja, e a gente tem falado muito sobre isso. Ele diz: sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Mesmo parecendo para nós impossível, quando a gente permanece em Deus, quando a gente permanece em Jesus, os frutos, eles vão falar sobre aquele que a gente segue, sobre onde a gente tem permanecido, sobre onde a gente está inserido. Lembre que as pessoas conhecem os falsos profetas pelos seus frutos, mas as pessoas também vão conhecer os verdadeiros cristãos pelos frutos dele. Cabe a nós deixar que o Espírito que permanece em nós produza em nós o fruto, produza em nós o amor, produza em nós esse papel, a bondade, a fidelidade. Meu irmão, esse amor ágape do Senhor sobre a nossa vida, lembre, ele escolheu, o Senhor escolheu dar o Filho dele. Não é sobre um sentimento, mas é sobre uma decisão, é sobre uma escolha, é sobre um compromisso que você tem de amar. Amar sobre todas as coisas é você escolher amar o Senhor, é você escolher amar quem te faz mal. Amor não é só um sentimento, mas ele é uma escolha em primeiro lugar. O sentimento que ele vem da graça do Senhor que opera em nós, só vai trazer a confirmação de que a escolha que nós temos feito, de escolher amar os nossos irmãos, de escolher amar ele, de escolher renunciar às coisas, comprova que de fato a gente tem seguido um compromisso, de fato a gente tem escolhido a verdade. Amor é sobre isso, é sobre decisão, sobre você realmente colocar: Senhor, eu sou um instrumento nas tuas mãos para escolher amar o meu irmão, para ser, Senhor, um instrumento nas tuas mãos para amar aquele que me faz mal, Pai. Você escolha colocar a sua vida diante do Senhor para deixar que Ele te use. No versículo 16. Sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. E Deus é amor. E quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. No versículo 17, já vai entrar no final da carta, no final do capítulo. E muitas das vezes, nós já ouvimos bastante essa palavra. E vai dizer assim: à medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Assim, teremos a confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu neste mundo. Quando eu estava estudando para essa palavra, eu fiquei várias horas tentando deixar me entender do que é que o Espírito Santo, do que é que o Espírito Santo tinha para me dizer, do que é que o apóstolo João estava falando aqui sobre julgamento. E ele vai dizer que à medida que nós permanecemos em Deus, o nosso amor se torna mais perfeito. Isso não quer dizer que não tem falha, isso não quer dizer que você não vai errar, que você não vai errar com seu irmão, não é isso. Mas que à medida que nós permanecemos cada vez mais em Deus, o amor vai amadurecer e vai se tornar completo. Então por isso é muito importante que você escolha permanecer em Deus, é por isso que é muito importante que você escolha cada dia mais ter comunhão com o Senhor, porque a cada dia você vai amadurecendo mais e o amor
que vem de Deus, que Ele coloca no teu coração para tu amar o teu próximo, vai amadurecendo, vai se tornando mais maduro, ao ponto de você ter paciência, ao ponto de você ser bondoso com aquele que te é mal, ao ponto de você ter um bom comportamento. O amor vai se tornando mais perfeito à medida que você permanece em Deus. Assim teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu neste mundo. No versículo 18 ele vai complementar: esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo o medo. Se temos medo é porque tememos o castigo. Isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Aqui está falando que as pessoas que não vivem permanecendo em Deus, elas têm medo de um castigo, e aqui fala sobre o dia do juízo, o dia do julgamento. E todos nós um dia estaremos diante do Senhor face a face, diante dele, para o dia do juízo. Será que temos esse medo? Será que nós devemos ter esse medo? Será que você, como cristão, tem que ter esse medo de ser julgado pelo Senhor? Você não deve ter esse medo. Se você permanece em Deus, se você permanece firmado nele, se você deixa que esse amor que vem dele se torne mais perfeito, mais maduro, que é o que está dizendo aqui, você não vai ter medo, porque à medida que você amadurece, as suas ações vão comprovar isso. Aquilo que você tem agido, a resposta em amor, porque amor não é só falar, mas é agir. As suas ações vão dizer que você tem permanecido em Deus. Você de fato está inserido nele. Você não vai ter esse medo de ser julgado pelo Senhor, porque a sua vida estava em sacrifício, a sua vida estava cumprindo o papel de amar o seu próximo. E nós não temos que ter soberba ou nos vangloriar disso, não, mas que o nosso coração tem que continuar em uma posição de humildade. Nosso coração tem que continuar em uma posição de humildade, porque nós estamos conhecendo o Senhor. O apóstolo João, ele já fala: Deus deu o seu Filho para que você tenha vida eterna. Deu o Filho dele para que você tenha vida eterna. Então, você já foi salvo, você já tem essa garantia. Já é seu tesouro. Se ele já tem dado isso a nós, a gente não tem que ter medo do castigo. Por quê? Porque a gente conhece a Deus e permanece nele. Mas se nós temos gastado a nossa vida somente para inflar o nosso ego, somente para adquirir coisas aqui nessa terra, somente para ser famoso, ser alguém nessa terra, a gente tem que ter medo desse castigo, porque temos gastado a nossa vida à toa, não gastado amando nosso irmão, amando a Deus. Aí a gente tem que ter medo desse castigo. Mas se nós temos nos colocado num papel de comunhão, de vida com o Senhor, e de amar o nosso próximo, e de amar aquela pessoa que é difícil, tenha paz no seu coração, porque o Espírito Santo confirma, e a própria palavra confirma, que de fato você tem a vida eterna. E o Senhor tem isso para você. Por mais que a gente seja perseguido nesse mundo, e a gente ainda vai ser muito perseguido, essa paz, essa garantia traz o alívio e a certeza para o nosso coração de que a gente morreu por um propósito, que a gente morreu conhecendo o Senhor. E quando a gente chegar lá no dia do juízo, o Pai vai dizer: filho, eu te reconheço. Eu te reconheço porque você amou o seu irmão. Eu te reconheço porque você me amou. Isso não tem que ser nós com medo, mas esse amor do Senhor vai lançar esse medo fora. E esse amor do Senhor vai confirmar no teu coração: de fato, tem seguido a Jesus, tu tem sido como Ele. E essa estampa que está nas nossas costas, que está na frente da nossa blusa, não seja à toa, mas que a gente realmente seja como Jesus nessa terra. Que realmente a gente venha discipular outros, que a gente venha cuidar, que a gente venha amar, que a gente venha zelar pelo Senhor. E zelando pelo Senhor, a gente vai zelar pela vida do nosso irmão. Como o amor ágape é, que é de boa vontade, você não venha fazer isso de qualquer jeito, só para cumprir um papel, somente para obedecer aquilo que o pastor está pedindo para tu fazer. Não. Você se coloque à disposição para fazer de boa vontade.
Que quando te chamarem para ir para um evangelismo, que quando te chamarem para ir fazer uma visita, você vá de boa vontade, porque o Senhor te amou. Ele está pedindo, filho, vai lá e fala daquilo que eu fiz por ti. Que você venha falar do Senhor de boa vontade, a viver para Ele. Totalmente, porque Ele nos amou primeiro. Mesmo nós sendo pecadores. Todo errado, meu irmão, mas Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro, nós temos que falar isso para as pessoas. No versículo 20, já estamos terminando. Se alguém afirma, ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois se não amamos nosso irmão a quem vemos, como amaremos a Deus? Vemos. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também a seus irmãos. Que você também venha amar os seus irmãos. Você realmente venha cumprir esse papel de Pai, me coloco à disposição, eu entrego minha vida a Ti, para cumprir este mandamento de amar o Senhor, de amar o meu irmão. Você deixe que o Senhor use a tua vida como um instrumento, para que o nome dele seja engrandecido, para que as pessoas vejam a Deus em ti. Lembre que o apóstolo João está falando sobre isso. Ninguém viu a Deus, mas as pessoas vão ver Deus em você. Ninguém viu a Deus realmente, é o que ele está dizendo, mas as pessoas vão ver Deus operando na tua vida. Você lembre que você tem esse papel. Vai falar sobre luz no começo do capítulo e está falando no começo da carta, está falando sobre amor agora. Você seja um agente de luz, um agente do Senhor. Que você seja também um agente do amor. Amém? Então, uma salva de palmas para essa palavra. Coloque de pé. E baixa a tua cabeça, fecha os teus olhos, se concentra nisso. E eu gostaria de fazer uma oração com você, para que a gente realmente siga isso que o Senhor nos pede. Você se concentre no Senhor. Pai, eu oro, Senhor Deus, não só por mim, Senhor, oro por todos nós, para que nós, Senhor Deus, sejamos aqueles, Pai, que de fato conhecem a Ti, Senhor. Sejamos aqueles que de fato conhecem o Senhor e que conhecem a voz do nosso amado, que conhecem a voz do nosso Jesus, aquele que nos fala realmente do que é a verdade. Pai, que os nossos ouvidos, Senhor Deus, e que o nosso coração, que os nossos olhos, que a nossa mente sejam totalmente blindadas pelo Teu Espírito, dadas, Senhor Deus, pela Tua palavra, para que nenhum espírito de erro, para que nenhum falso profeta, Senhor Deus, nos engane, mas para que nós venhamos realmente, Senhor Deus, escutar a Ti, Senhor. Confirma isso no nosso coração, Pai, nos fortalece, Senhor Deus. Que a palavra, Senhor Deus, venha entrar em nós, Pai, que venhamos ter essa sensibilidade, Senhor Deus, diante de Ti, diante do Teu Espírito, Senhor Deus, para que a palavra, Senhor Deus, nos mude, nos transforme e nos encha de Ti, Pai. Para que quando ouvirmos, Senhor Deus, alguém falando de alguma mentira por aí, a gente diga, não, não é assim. Senhor, não é assim, Pai. Que a gente de fato sejamos aqueles que onde a gente está, Senhor, a gente fale de Ti e realmente do que é o Evangelho, Pai. Que isso arda no nosso coração, Senhor Deus, que isso nos incomode, Pai. Que a gente, Senhor Deus, não venha sossegar, Pai. Que a gente não venha parar, Senhor Deus, enquanto as pessoas não conhecerem a Ti, Senhor Deus. Pai, que esse papel, Senhor Deus, que a gente tem, Senhor, que a gente venha continuar cumprindo, Pai. Amando, Senhor Deus, o nosso irmão, Senhor. Senhor, nos lembra, Senhor Deus, disso, Pai. Senhor Deus, abre o nosso coração e que a gente, Senhor Deus, venha ser cheio e constrangido, Senhor Deus. Que a gente venha ser cheio, Senhor Deus, até transbordar, Senhor. Venhamos transbordar a Ti, Pai. Que não venhamos transbordar a nós, Senhor Deus, mas a Ti, Senhor. E que Tu, Senhor Deus, opere, Senhor Deus, através das nossas vidas, Pai. Senhor Deus, nos fortalece, Senhor Deus, que a gente continue permanecendo em Ti, Pai. Que a gente não seja levado, Senhor Deus, por qualquer vento de doutrina, mas que a gente permaneça conhecendo a Ti, Jesus. E falando do Senhor, Pai, por onde a gente for. Que a gente continue, Senhor Deus, a proclamar o Senhor através das nossas ações, Pai.
Desfaz, Senhor Deus, todo o ego, Senhor Deus, do nosso coração, Senhor. Desfaz todo altar que a gente criou, Pai. E que a gente continue falando do Senhor, Senhor, e não de nós, mas do Senhor. Que a nossa vontade venha estar em último lugar e que a Tua vontade opere em nós, Senhor. Que a Tua vontade cresça em nós, Pai. E que a gente continue, Senhor Deus, se colocando à disposição, Senhor, para amar vidas e para ser como o Senhor é. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Que isso, Senhor Deus, seja o que nos guia, que isso seja o que nos rege, o que nos move nesse mundo, Senhor Deus. Amar a Ti, amar o nosso irmão, Senhor. E que a gente venha lembrar, Pai, que é o Senhor, que é sobre Jesus, não é sobre nós. Que a nossa vontade esteja em último lugar. Que a Tua vontade cresça e apareça, que seja mais do Senhor e menos de nós, Pai. Que as nossas atitudes, Senhor Deus, venham mostrar a Ti. E que o Teu Santo Espírito, Pai, nos lembre, Senhor Deus, quando a gente estiver fazendo aquilo que não é a atitude do Senhor. Que a gente venha ser constrangido, Pai, pelo Senhor. Para, Senhor Deus, realmente sermos agentes do Evangelho, Senhor Deus. Proclamadores, Senhor Deus, do Teu amor, Pai. E, Senhor Deus, que as pessoas possam ver a Ti, Senhor Deus, em nós, Senhor. Que as pessoas venham conhecer Jesus através do nosso testemunho, através da nossa vida, Pai. Pelo poder do nome de Jesus, que isso opere em nós e que isso arde em nós a cada dia, Senhor. Nos dá esse coração, Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor. Amém. Coloque suas marcas em mim. Declare. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. E amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. E amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. E amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. E amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. E amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. E ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra, e olhar com seus olhos de graça e amor, e olhar com seus olhos de graça e amor,
e ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra, e olhar com seus olhos de graça e amor, e olhar com seus olhos de graça e amor, e ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra, e olhar com seus olhos de graça e amor, e olhar com seus olhos de graça e amor, e ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra, e olhar com seus olhos de graça e amor, e olhar com seus olhos de graça e amor. E amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. E amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. Amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. Você não pode falhar nessa missão. E eu queria que você orasse em cima disso. Senhor, me faz uma pessoa forte o suficiente para amar o outro, com todas as dificuldades que o outro tem. Muitas vezes, querido, nós vamos procurar culpados para as falhas reais que temos. Nós temos falha, nós temos defeito. Não adianta dizer, ah, mas eu chego atrasado, porque isso. Não, você chega atrasado, você tem uma falha. Ah, mas eu não dou o dízimo, porque você não dá dízimo, porque você tem um defeito, problema com dinheiro. Ah, mas eu não consigo liderar. Não, você não lidera porque você não lidera nem a sua casa. Você não consegue limpar a sua casa direito, arrumar, não sei. Querido, você tem que ver onde está a tua falha. Você não pode cobrir. Jesus não é o legalzinho que diz ok para os nossos defeitos. Não, querido, Ele é tão suficiente para nos salvar, como Ele é suficiente para nos dizer que somos culpados. O amor é tão completo para nos salvar, como a justiça é tão completa para nos condenar. Então nós temos que se chegar até Ele e dizer, Senhor, olha aqui meu defeito. Porque só através do sangue de Jesus é que seremos perdoados. Mas tem uma coisa que tem que ter, a intenção. Fala comigo, intenção. Do coração de ser alguém melhor. Você tem essa intenção? A intenção de ser uma pessoa mais amável, até quando você não está com vontade de ser. Ah, porque o povo é chato. Ah, porque o povo é isso. Ah, porque... Não. Não estou falando do povo, eu estou falando de mim, estou falando de você. Temos defeitos, temos problema. E constantemente temos que aprender a pedir desculpa. Desculpa, eu cheguei atrasado. Desculpa, eu tive que sair. Desculpa, eu não consegui ser fiel. Mas nós temos problema de pedir perdão. E deixa eu te dizer, se tivermos problema de pedir perdão, seremos condenados. Sabe por quê? Porque somos culpados. Somos culpados. Disso não há dúvida. A palavra revela, aquele que diz que não tem pecado já pecou porque está mentindo. Somos culpados. O problema aqui não é a culpa.
O problema aqui é não levá-la até Jesus e confessá-la. Olha, Jesus, eu sou uma pessoa difícil de lidar. Aí a gente não consegue congregar, não consegue ficar firme na igreja. Ah, porque a igreja tem fulano chato, ah, porque o pastor lá eu não gostei, ah, porque... Não, querido, tem casos que são reais, mas tem casos que é problema que eu é que tenho. Eu tenho um problema de amar o próximo, que o próximo é difícil. É mesmo, nós somos difíceis. Mas Jesus é suficiente em nós, amém? Eu queria que você orasse sobre mim, orasse sobre você, orasse sobre seu irmão, orasse uns pelos outros. Por quê? Para a gente conseguir, Angélica. Porque às vezes, Angélica, você vai fazer, mas dentro você não está sentindo. E você vai ter o sentimento que fracassou, foi falsa. Mas pegue leve com você. Porque fácil é falar de mim, difícil é ser eu. Seja como Cristo. Até quando não tiver vontade, você vai e fala, vai e ajuda. Até isso ficar natural. Posso ouvir um amém? E quando você não estiver sentindo, você vai até os pés de Jesus e diz assim: Jesus, eu fiz, mas olha, eu não estava sentindo de fazer não. Minha vontade de dar um murro. Aí Jesus diz assim: não tem problema não. Se arrependa, eu te perdoo. São marcas. Comportamento. Queria que você orasse agora. Jesus, tenha paciência comigo. Você pode pedir? Jesus, por favor, tenha paciência comigo. Eu sou difícil, Jesus. Sou difícil, Jesus. Não sei qual é o teu problema. Talvez teu problema seja desculpas. Confessa aí para Jesus: Jesus, eu sou bom em dar desculpa. Pensa na pessoa boa de dar desculpa, sou eu. Não sei. Talvez teu problema seja a mordidão, para não dizer preguiça. Eu tenho preguiça de falar com ninguém, eu tenho preguiça. Fala. O problema não é o seu pecado, o problema é você esconder ele. Leve ele até Jesus agora, e ele é suficiente para te salvar. Agora, se você esconder, se não houver salvação, ele é suficiente em justiça para condenar. Então seja você agora redimido dos seus pecados perante o Senhor, porque ele é pleno, ele é completo. Conheça o amor e depois manifeste o amor. O que você fez por mim, Amar como você me ama, é o mínimo que eu poderia fazer. por tudo. O que você fez por mim, amar como você me ama, é o mínimo Eu poderia fazer por tudo. o que você Fez por mim, amar como você me ama, Eu quero amar. é o mínimo Eu quero amar. poderia fazer por tudo o que você fez por mim. Convide alguém para orar agora. Vamos orar 2 a 2. Você orando por ela, ela orando por você. Você orando por ele orando por você. Isso, homem com homem, mulher com mulher. Vamos orar agora. E vamos declarar pelo nome de Jesus que esse amor será manifesto em nós. Tem que ter um desejo até maior do que o outro queira ser amado, mas você deve querer amar. E quando eu estou falando de amor, estou falando de paciência. Eu estou falando sobre ser sofredor, que as características do amor é essa: sofredor, paciente, temperante, ter domínio próprio. O amor tudo suporta, querido.
Se você conhece alguém que não suportou, é porque essa pessoa ainda não conheceu o amor verdadeiramente. O amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. O amor não se comporta inconveniente. Olha isso. Talvez você esteja se comportando inconveniente, nem está se tocando. O amor é benigno. Isso, deixa essa irmã conhecer a Deus através de você, Deixa esse irmão conhecer a Deus através da tua oração agora, da ação de amor. Isso. Vamos orar uns pelos outros, orem uns pelos outros. Comece a declarar em nome de Jesus. Sim, Deus, que o amor seja manifesto no nosso meio. Que o amor seja manifesto no nosso meio. Isso, ore. Comece a declarar, Senhor, que o amor seja manifesto. Oh, aleluia, isso. Em nome de Jesus. Isso, que ele conheça o amor. Se ele não conheceu o amor de pai, se ela não conheceu o amor de mãe, se não conheceu o amor de irmão, se não conheceu o amor de pastor, de pastora, de líder, que ela conheça, que ele conheça através da minha vida, através da sua vida. Oh, Espírito de Deus, Espírito de Deus, reveste-nos de glória, reveste-nos de amor, reveste-nos da tua presença, dessa presença que é incondicional, um amor que não mede condições para amar, que não mede condições. Você abraçar essa pessoa agora que você está orando. Isso. Você sente que tem gente que nem consegue dar um abraço direito? Às vezes é porque nunca recebeu de pai, nunca recebeu de mãe. Mas nós temos que insistir na força do abraço, porque o abraço cura, querido. O abraço cura. Colocar a cabeça no ombro de alguém cura. João fazia isso com Jesus. Deitava a cabeça no ombro. Talvez os outros não participaram disso porque não tiveram um pai que diga assim: filho, deita aqui a cabeça no ombro. Nós precisamos ser essas pessoas que dão o ombro para as pessoas deitarem a cabeça. Amém, igreja? Amém, igreja? Vocês estão junto comigo nisso? Ser essas pessoas que são ouvidos para ouvir. Eu, como pastor, falo demais. Às vezes eu fico pensando: Senhor, eu tenho que aprender a calar minha boca para ouvir as pessoas. Às vezes a cura não está no falar. Às vezes a cura está no ouvir. Ouvir alguém. Eu disse: mas eu vou marcar com aquela pessoa, eu nem sei o que eu vou dizer, não diga nada. Só esteja lá, mas esteja mesmo. Observou que tem gente que está conversando com a gente, mas não está ali?
esteja. Mostre a pessoa que você se importa com ela. Vamos praticar lá em casa. Amém? Na sua casa. Dê ouvidos à sua esposa. Dê ouvidos ao seu marido. Dê ouvidos aos seus filhos. Levante as mãos para sua casa agora. Comece a orar. Pai, eu declaro em nome de Jesus que a nossa casa será o exemplo. Tua palavra fala sobre o exemplo dos homens de Deus. Os presbíteros, os bispos, os pastores, os diáconos teriam que governar bem a sua casa. Pai, nós oramos em nome de Jesus que comece na nossa casa, que comece na nossa família, com os nossos filhos, com a nossa esposa. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos em nome de Jesus que a nossa casa será um lugar de paz, não um lugar de guerra. Será um lugar de paciência. Nós teremos paciência uns com os outros. Quando um chegar estressado, o outro vai calar para ouvir, para não ouvir briga. E esperar um momento especial para conversar. Não é deixar a conversa para lá, é conversar, mas no momento certo, em Deus. Nós oramos pela nossa casa e nós testemunhamos que nós veremos. Você pode dizer comigo? Eu e a minha casa, eu verei servindo ao Senhor. Diga em nome de Jesus. Amém. Queria que agora você orasse pelas suas finanças. Você que vai dizimar, você que vai ofertar, levante suas mãos, eles vão deixar o envelope até você. Você que vai fazer pelo Pix, as TVs têm as chaves. Mas eu queria aproveitar esse momento para orar pelas nossas finanças. Pai, em nome de Jesus, nós não vivemos e nem servimos a um Deus de escassez. E nem há em nós o interesse maior pela prata ou pelo ouro, mas as necessidades que nós temos em Ti são supridas pela Tua fidelidade. Queria que você dissesse a sua situação para Deus agora. Que você dissesse: Senhor, olha a minha situação. Será que tem problema você orar pelo seu sonho? Senhor, eu queria ter uma condição melhor. Senhor, eu queria ter condições de ter minha casa própria. Pai, eu queria ter condição de ter o meu negócio, o meu emprego. Pai, eu quero e creio que o Senhor também quer, que a Tua palavra diz que o Senhor me ama e que o Senhor cuida da erva e das aves e que o Senhor se interessa em cuidar de mim. Então eu quero colocar essa situação diante de Ti. Todos os meus bens, todos os meus negócios. Se você tem um negócio específico, fale. Às vezes é um terreno que você está querendo comprar. Às vezes é uma casa que você está querendo construir e o dinheiro não sai, ou uma enfermidade vem para roubar. Eu declaro em nome de Jesus que o Senhor te conhece e Ele providenciará de acordo com a tua fidelidade. Não tenha problema agora de orar por um veículo, se você precisa dele para o seu dia a dia, para cumprir as missões. Diga: Pai, olha a minha situação agora. E a única coisa que eu quero dizer a Ti, Senhor, diante de tudo isso que eu necessito, e o Senhor sabe. Você pode falar comigo: o Senhor sabe, mas eu confio em Ti. Diga mais forte, diga: eu confio em Ti, em nome de Jesus. Traga seu dízimo, traga sua oferta. Aos seus pés estou. Levante sua mão, adore, adore. Pra render tudo o que Sou a Ti, tudo que eu fizer. Oh Deus, receba aqui, Senhor, o meu
perfume minhas lágrimas que vão cair. Oh Senhor, Basta um olhar em teu rosto que eu fui perdoada logo que te vi. todos os meus tesouros, Todos os meus tesouros eu vou derramar diante de ti. Eu quero meu vaso, eu quero meu vaso aos seus pés. oh Deus, Aos pés do meu amado, eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. levante as mãos para cá, Pai, aqui está os dízimos, as ofertas. E eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, as bênçãos, tanto para esses que trouxeram aqui, para aqueles que fizeram pelo Pix, Pai. O Senhor sabe a necessidade de cada um. E eu declaro que diante do teu coração, haja um coração grato, para que o Senhor possa fazer providência em nome de Jesus. Tem alguém que precisa ser ungido? Oração por alguma enfermidade, vem à frente. Se você precisa de oração por enfermidades, a palavra diz que os presbíteros ungindo você com óleo e orando sobre você, você ficará curado. Não é uma palavra que tem vírgulas, é uma palavra que tem ponto final. Você ficará curado crendo. Então venha, venha, para que eles possam orar sobre você e declarar sobre a sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Isso, deixa o Espírito Santo usar esse momento. Oh Senhor Deus, se você sabe alguém que está enfermo também, vá colocando a vida dela agora. Eu quero colocar a vida da Adassa, em nome de Jesus, que está gripadinha. Isso. Vai orando, vai intercedendo pela Daça agora, pelas outras crianças, outras pessoas que você conhece que estejam com alguma enfermidade. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos. Nós colocamos diante de Ti, Senhor, a vida dessa pessoa. Que o Senhor seja instrumento de cura agora. Que o Senhor seja instrumento de cura, de cura. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos cura, cura, cura através de Ti, cura através de Ti. Oh Espírito de Deus, oh Espírito de Deus, Espírito de vida, nós repreendemos toda ação do mal, toda ação do maligno. Toda enfermidade saia em nome de Jesus. Saia em nome de Jesus. Perca força em nome de Jesus. Coloque as mãos sobre a sua mente. Ore sobre a sua mente agora. Aí está o seu campo de batalha. Peça forças ao Senhor. Quantas vezes o desânimo vem, mas do mesmo jeito que vem, ele vai embora. A ansiedade vem, do mesmo jeito que ela vem, ela vai embora. A tristeza, a depressão, ela bate,
Mas do mesmo jeito que ela vem, ela vai embora. Você tem que fazer é ocupar a sua mente. A palavra diz: encha a sua mente com coisas que te dão esperança. Então diga agora: Senhor, eu encho a minha mente com teu Espírito Santo, para que ele crie dentro de mim esperança. Pai, tira toda a confusão da minha mente agora, em nome de Jesus. Todo medo, tua palavra falou que o verdadeiro amor lança fora o medo. Eu repreendo todo medo agora, em nome de Jesus. Todo espírito de medo, sai agora. Todo espírito que paralisa, que mente, que conta mentiras nos ouvidos, sai agora, sai agora, sai agora, em nome de Jesus. Isso, receba o Espírito Santo, receba o Espírito de vida. Espírito de vida, Espírito que cura, Espírito que liberta, Espírito que quebra cadeias. Levante as mãos para a nave da igreja e profetize sobre as pessoas. Senhor, em nome de Jesus, e todo aquele que está desanimado, todo aquele que está sobrecarregado, Pai, o Senhor é Deus do seu povo, e o Senhor protege essa vide. É o Senhor que está regando essa videira, Senhor. Então todo aquele que tem se levantado, toda serpente, todo o mal que tem estado escondido, visitando as casas, falando mal, defamando, Senhor, nós declaramos em nome de Jesus que vai perder força, que a palavra diz que viveremos na luz e a luz vence toda treva. Todos aqueles que são como enviados do diabo, Senhor, para desmotivar teu povo, para dizer que o casamento não vale a pena, para dizer que permanecer em igreja não vale a pena, que amigos é mentira, é falsidade, que tudo que é pregado é mentira. Pai, mentiroso é o diabo, que foi mentiroso desde o princípio. Nós vivemos na verdade e pertencemos à verdade, e nela continuaremos firmes e na luz. Então eu oro, Senhor, por cada irmã, por cada irmão que muitas vezes foram atacados, estão fracos, mas o Senhor é a nossa força e fortaleza, e nós confiamos e nos pegamos a essa palavra que foi ministrada hoje, que o Senhor é amor e nos ensina a amar uns aos outros. Levante suas mãos junto comigo e diga assim: permaneceremos. Diga: permaneceremos em amor, conforme a visão que o Senhor nos deu, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Você se agarra nisso, você segura isso, nós vamos conseguir, porque Ele é por nós, amém? Pai, eu abençoo o teu povo, no amor do Pai, na graça do Filho, na consolação do nosso amigo, nosso querido amigo Espírito Santo, que nos fortaleceu e nos fortalece ao dia de hoje, ao amanhã. Fica conosco, Pai. Isso em nome de Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas para Jesus.